Site Intercept Brasil. Comitê dos Estados Unidos defende até grupo neonazi para atacar Alexandre de Moraes. Comitê de maioria trumpista divulga decisões sigilosas da Justiça do Brasil, manipula informações e defende os extremistas. Reportagem do Paulo Motorim. Vamos ler juntos aqui para a gente entender. Os ataques à liberdade de expressão no exterior servem de alerta para a América. Essa é uma das frases que melhor sintetiza o relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que divulgou decisões sigilosas do Supremo Tribunal Federal do Brasil relacionadas ao X, o antigo Twitter e outras redes sociais. A frase que está no próprio relatório é curta, mas resume até onde a extrema-direita global pode ir para retomar o poder. A divulgação espetacularizada do material, além de demonstrar o desprezo pelo sistema judicial brasileiro, também mostra que vale até mesmo defender o grupo neonazista para voltar ao poder. É o caso da Era Fascista, um dos canais de Telegram suspensos pelo ministro Alexandre de Moraes, e que os bolsonaristas e deputados norte-americanos estão saindo radicalmente em defesa. Mas antes de aprofundar nas críticas a decisões judiciais, é preciso ser claro: o conteúdo do material é um exemplo mais gritante de manipulação da opinião pública, publicado por um comitê de maioria republicana. O relatório tem um texto introdutório de 8 páginas que são, na prática, um panfleto. Pinta um cenário de censura no Brasil para atacar Joe Biden, oponente de Donald Trump nas eleições deste ano. O título do relatório, fruto da entrega de documentos pela rede social X de Elon Musk, é sintomático. O ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden, o caso do Brasil. Outro trecho ajuda a explicar os objetivos dos deputados trumpistas voltar ao poder. O Congresso deve levar a sério os alertas do Brasil e de outros países que buscam suprimir a liberdade de expressão online. Nunca devemos pensar que isso não pode acontecer aqui. O comitê tem como presidente o republicano Jim Jordan, considerado um dos maiores expoentes da extrema-direita dos Estados Unidos. É tipo uma Carluxia Zambelli, o Jim Jordan. Em 2022, a CNN revelou que Trump falou ao telefone, diretamente da Casa Branca, com Jordan por 10 minutos na manhã de 6 de janeiro, pouco antes dos ataques do Capitólio. Naquela tarde, Jordan foi ao plenário da Câmara para se opor à certificação de Joe Biden. O problema é que o texto de Jordan sobre o Brasil não apenas carece de uma metodologia para embasar as graves conclusões, como distorce os documentos vazados por Elon Musk. Os deputados norte-americanos ignoram as bases legais e constitucionais brasileiras que norteiam as medidas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para combater a desinformação e proteger a democracia, diante da iminência de um golpe após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Jim Jones e a Kitara que escreve o texto? Pois é, podia ser, né? A tônica do texto é a generalização simplista de 88 decisões da justiça brasileira como uma suposta ameaça à liberdade de expressão. O relatório retrata ainda que essas medidas como se fossem de Alexandre de Moraes e como se a censura injustificada, sem levar em conta os contextos específicos de cada caso. Muitos deles envolvendo incitação deliberada a um golpe de Estado. Relatório minimiza a tentativa de golpe ou admite a naturalidade do 8 de janeiro. Uma das decisões, por exemplo, é do influenciador Ed Raposo, a ilustrativa da gravidade das publicações rechaçadas no Brasil. Aqui estão algumas frases dos tweets que constam no despacho de Moraes que determinou a suspensão das contas. Se o TSE não aceitar, entre em ação o poder moderador. Moraes não vai acatar nada, é bom que todo mundo saiba disso, a solução será outra. Bolsonaro não teve 51% dos votos, ele teve pelo menos 51% dos votos. É um negacionista das eleições, tá, gente? E atacava ali o Felipe Neto também. O fato é que o material subestima as ameaças à democracia brasileira, o que revela, no melhor dos casos, uma completa desconexão com a realidade política e jurídica do país. No pior, admite com naturalidade que houve, em 8 de janeiro, de 2023 aqui no Brasil. Dessa forma, o comitê se alinha ao que há de mais radical na extrema-direita brasileira. Vale lembrar que um dos mais próximos aliados de Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí,
tem uma visão oposta aos que defendem os deputados norte-americanos. Em entrevista ao jornal The New York Times, publicada em janeiro deste ano, ele defendeu o maior rigor com que o Brasil tem tratado as ameaças de golpe. Os Estados Unidos não viveram uma ditadura, uma época de período autoritário. A gente jamais quer que isso volte ao nosso país, disse Nogueira. Na mesma reportagem, Steven Levitsky, professor da Universidade de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem, ressaltou que Ciro Nogueira e outros líderes da direita brasileira aceitam publicamente o resultado das eleições, o que seria muito diferente da resposta dos republicanos. Mas um ataque feito pelo relatório também desconsidera a gravidade de outras questões enfrentadas pelo STF brasileiro, incluindo neonazis. Um dos grupos que Moraes determinou bloqueio, por exemplo, tinha o seguinte nome: Era Fascista. Por sinal, a jornalista Letícia Oliveira, que monitora grupos extremistas, publicou prints em que o administrador de outro grupo supostamente neonazista, que reunia 900 pessoas, pedia para membros mandarem mensagens e ligarem para o número de Alexandre de Moraes, prática conhecida como doxing ou assédio online, o que é um crime. Um crime. Tá bom, meus queridos? Rolou isso aí e rolou envolvendo a esposa do ministro Alexandre. Se o ministro Alexandre não se defende dos bolsonaristas, ele está morto. E o Supremo também está ameaçado nesse processo. Por isso que teve que ser tomada essas decisões, gente. A gente está lidando com neonazista. A gente não está lidando só com bolsonarista. Gente que é declaradamente desse tipo de ideologia. E vamos lá pra gente poder nos acompanhar, pra gente poder ficar por dentro de tudo e pra gente não perder absolutamente nada. Vamos lá. Bolsonaristas esperneiam, mas manter as ordens sob sigilo é cotidiano na justiça criminal. Vamos entender aqui direitinho. Por aqui, um dos pontos do relatório que tem causado revolta nos bolsonaristas é uma suposta ordem de Moraes para que as empresas escondam as decisões da justiça ao removerem os perfis. Em poucos minutos, o argumento foi refutado. Mandar uma empresa cumprir uma ordem e manter essa ordem sob sigilo é cotidiano na justiça criminal. Todos os dias, centenas de juízes decidem igual, querem transformar isso num fato relevante. É ou má fé ou ignorância. Não tem terceira via, escreveu o advogado Marcelo Feller, ainda na noite de ontem no próprio X. Em resposta a um seguidor, teve que explicar algo que deveria ser óbvio. As decisões de Moraes são passíveis de críticas, mas elas devem ser consistentes. Dá para criticar o ministro Alexandre por variados enfoques. Antes de o fazer, eu sugiro o estudo para a crítica ser embasada. E há embasamento possível, respondeu Marcelo Feller. Há uma estratégia internacional em curso para levar a extrema-direita de volta ao poder. A advogada Estela Aranha, ex-secretária de Direitos Digitais do governo Lula, foi na mesma linha. Ela argumentou que as empresas dos Estados Unidos também admitem que a decisão não seja informada ao usuário, que é alvo da justiça. Os formulários de atendimento ao law enforcement de todas as redes sociais prevêem um campo que a autoridade está pedindo dados ou a exclusão de um conteúdo deve indicar se deve ser sigiloso ou não para o usuário. Todos os dias há solicitação de exclusão de material ou de informação de dados, por exemplo, de conteúdo de abuso sexual infantil, conhecido como pedofilia. Não existe você informar ao titular da conta que tal órgão está investigando porque ele apagaria todas as provas, escreveu a Estela Aranha. A lucidez de Aranha e Feller nos faz lembrar de quanto é grotesca a falta de consulta a especialistas brasileiros na elaboração do relatório. A ausência de vozes locais familiarizadas com o contexto jurídico e político do Brasil compromete qualquer possível intenção positiva que poderia ser interpretada. O relatório, contrariando o preceito básico da honestidade com a informação, também peca ao privilegiar fontes e evidências que corroboram para suas teses pré-concebidas, ignorando aquelas que poderiam contradizê-las e comprometendo assim sua objetividade e imparcialidade. A fonte mais citada nas referências bibliográficas, por exemplo, são os links do perfil do Twitter de Jordan, o chefe do comitê, referenciados em 7 ocasiões. Diante disso, há uma constatação e um alerta a serem feitos. A constatação:
O documento do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos não passa de uma tentativa descarada de manipulação política. O alerta a uma estratégia internacional em curso para levar a extrema-direita de volta ao poder. Por isso que nós temos que combater os caras agora. A eleição nem começou, mas a gente tem que ir pra cima porque os caras estão usando até neonazi como argumentos, meus queridos e minhas queridas.